Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre estresse e como que a acupuntura pode ajudar você nisso. A gente acha que a acupuntura ela é feita só para tratar dor, né? Então se você está com dor na lombar, dor na cervical, dor no ombro, no joelho, a acupuntura vai tratar isso. E na verdade a acupuntura é um pouquinho mais profundo do que isso, né? Você já se sentiu ansioso? Já teve estresse, já teve TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, você já teve algum problema desse tipo? Todas as pessoas que têm esse tipo de problema, né, ou depressão, ou a própria fibromialgia, que são problemas extremamente latentes na nossa sociedade atualmente, normalmente essas pessoas elas têm uma baixa de um hormônio, né, chamado serotonina. Esse hormônio é o hormônio do prazer. A serotonina, 80% dela é produzida no intestino grosso, durante o sono e é liberada em atividades que nos dão prazer. Quando você não tem a produção de serotonina adequada, ou seja, você não tem sensações de prazer, você não se permite sentir prazer, você não busca prazer nas coisas que você faz, você tem uma baixa desse hormônio. E isso mostra que o seu corpo não está produzindo de forma adequada, nem no intestino grosso, nem o seu sono está reparador e nem a sua rotina está adequada. Então, como a baixa de serotonina é um hormônio extremamente importante para o nosso bem-estar, quando você faz acupuntura, você libera ele de forma excessiva. Você faz com que o seu corpo produza mais, com que ele queira assimilar mais. Em contrapartida, o oposto desse hormônio é o cortisol e a noradrenalina. O cortisol e a noradrenalina são produzidas na suprarrenal. Esses hormônios são secretados quando a gente precisa estar alerta, desperto, ativo, acordado, em situação de luta ou de fuga. Então, quando você vai na acupuntura e você está mais ansioso, você relata que você está mais ansioso, mais estressado, a gente já consegue definir que provavelmente o seu metabolismo não está muito legal e provavelmente o seu corticoide, o seu cortisol, aliás, o seu cortisol está em excesso. Nosso digníssimo editor aqui, o Ricardão, toda vez que ele trabalhou comigo na minha clínica durante um tempo, toda vez que ele queria xingar a chefe dele, né, toda vez, ele falava pra mim, pô, Brunão, tô estressado, cara, tô mal, pô, quero matar alguém. Eu falava, calma, vamos diminuir esse cortisol. Aí ia lá, colocava algumas agulhinhas nele, e ele falava, nossa, saí daqui com sono, legal. O que que isso significa? Que ele provavelmente não estava dormindo adequado, não estava se alimentando de forma adequada, estava com uma rotina muito estressante, e isso faz com que o cortisol dele aumente de forma excessiva e a serotonina diminua. Então o que eu fazia com a acupuntura era neuromodular, então eu baixava o nível de cortisol, eu tirava o sistema nervoso autônomo simpático e estimulava o parasimpático. Então aí eu abaixava o cortisol e aumentava os níveis de serotonina dele. E é muito rico a gente trabalhar dessa forma, porque às vezes a gente acha que a acupuntura é uma terapia muito simples, muito simplória, né, que é só colocar agulha e acabou, e na verdade tem uma ciência muito grande por trás dela, né? Então, quando a gente começa a pensar em questões hormonais, metabólicas, rotina, até na própria parte psicossomática, porque às vezes você está atendendo um paciente que ele tem uma rotina desgastante, né? Ele está numa situação de vida extremamente desconfortável, e às vezes o único alívio que ele tem ali é durante a sessão, né? Então você pega, por exemplo, uma gestante que está com diversas complicações durante o período de gestação, ela não vai dormir de forma adequada, ela não está se alimentando de forma adequada, ela tem privação de sono. E quando você não dorme, né, que é um dos pilares principais, então a gente tem 3 grandes pilares na acupuntura, né, quando a gente vai trabalhar com ansiedade, né? Então a gente tem a rotina do paciente, a gente tem o metabolismo do paciente, né, que é a forma como ele alimenta, a forma como ele está digerindo e absorvendo, e o sono do paciente. Então esses 3 pilares que a gente trabalha na acupuntura, eles vão ser os principais para a gente poder diminuir a ansiedade do paciente e fazer com que ele produza mais serotonina, diminuindo o cortisol também. Então, o interessante da acupuntura na ansiedade é justamente a gente trabalhar dessa forma. É a gente ter toda essa profundidade de enxergar o paciente como um todo, ver em que momento da vida que ele está, ver como é que está o metabolismo dele, como é que está o sono dele, a rotina dele, para a gente poder atuar da melhor forma possível. Galera, é isso aí, tá? Obrigado aí pelo vídeo. Por favor, dá o like, compartilha, tá? Se você já teve alguma ansiedade, algum estresse, fala pra mim como é que foi, relata aqui embaixo nos comentários. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre isso, eu aprofundo um pouquinho mais em outras patologias, tá? E aí a gente discute um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Obrigado aí, até o próximo vídeo, valeu!